Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira, dia 2 de dezembro, estamos na quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Uma alegria estarmos juntos para refletir a palavra de Deus. Quero acolher você e convidar você também a dar uma passeada aqui dentro do nosso canal no YouTube, no Ofício das Leituras, que nesse tempo do Advento é sempre muito bonito mesmo. Nos ajuda através dos textos dos santos da igreja, dos santos padres de modo especial, a aprofundarmos o sentido do tempo do Advento. Para quem está pegando aí o gosto e o jeito de rezar terço todos os dias, aqui dentro do nosso canal também a gente tem o terço lá na playlist. Clica aqui na minha foto, entra dentro do canal, você vai rolando ali, você vai ver que tem o terço meditado com versículos bíblicos, muito bonito. Hoje é quarta-feira, dia de rezarmos os mistérios gloriosos da nossa salvação. E quem me acompanha no YouTube, se puder dar joinha, like, fazer comentário, sempre, toda vez. Isso ajuda o canal a continuar crescendo como tem, crescido aí tanto, para que a palavra de Deus chegue a muitos lugares. Evangelho de hoje, para a gente refletir juntos, Mateus capítulo 15, versículos do 29 ao 37, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala do banquete eucarístico. Nós estamos aqui diante da segunda multiplicação dos pães, narrado por São Mateus, e Jesus que se compadece da multidão e dá aqui hoje o ensinamento da missão da igreja e daquilo que Jesus quer ser para nós. Num primeiro momento nós temos o Jesus mestre, o Jesus misericordioso, o Jesus que ensina e o Jesus que cura. E ele faz tudo isso quando ele sobe a montanha e se senta. E acolhe então aos seus pés essa numerosa multidão que traz os seus necessitados e as suas necessidades e buscam em Jesus a sua cura, a sua libertação. Então os colocaram, diz ali o Evangelho, olha que imagem bonita isso. Os colocaram aos pés de Jesus. Irmos aos pés de Jesus, onde tudo acontece, olha. E ele os curou. E todos ficavam admirados com aquilo que Jesus fazia em favor dos mais necessitados. E aí vem o segundo momento, então. Quando Jesus quer dividir com seus discípulos, com seus apóstolos, o seu coração, a sua perspectiva das coisas. Ele vai então dizer para os discípulos: eu estou com compaixão dessa multidão. Já estão aqui comigo faz 3 dias, não quero mandá-los embora assim, sem nada para comer, vai que desmaia pelo caminho. Veja, Jesus está aqui num esforço de que os discípulos, ao testemunharem tantos sinais e prodígios, crescesse dentro dos discípulos o coração de Jesus. Porque às vezes, meus irmãos, a gente assiste Deus, às vezes a gente assiste religião, mas o nosso coração nem por um segundo se aproxima dos sentimentos do coração de Jesus em relação ao próximo. Jesus está querendo que eles percebam o que ele sente. Eu sinto compaixão dessa multidão. E aí então, vem sempre o problema, onde é que vamos arrumar pão para toda essa gente? E aí Jesus pergunta para você e para mim, o que você tem? A solução das coisas não começa naquilo que a gente gostaria de ter, começa naquilo que temos. Senhor, tem aqui 7 pães e alguns peixinhos. Na última multiplicação eram 5 pães, Agora são 7, tem 7 pães, alguns peixinhos, mas isso é muito pouco. Veja, o nosso pouco nas mãos certas produzem milagres.
o nosso pouco, desde que seja dado 100% para Cristo, produz o milagre. O nosso pouco, desde que seja dado sem reserva, produz a multiplicação. Nas mãos de Jesus, esse gesto eucarístico de Jesus que pega, que dá graças, né? E que dá aos discípulos, e os discípulos é que dão ao povo. Aqui está a imagem da igreja, a imagem dos sacramentos, a imagem do sacerdócio. Olha, passa pelos discípulos aquilo que vai chegar ao povo. E aqui tem um simbolismo bonito de que Jesus veio para todos. São 7 pães, todos vão comer e vão sobrar 7 cestos, né? Vão sobrar 7 cestos. Lá na primeira multiplicação dos pães sobrou 12, porque 12 é o número das tribos de Israel, da igreja, do povo de Deus. Já os 7, para eles, 7 são os povos estrangeiros, né? Portanto, são 7, vão ser os diáconos lá em Atos dos Apóstolos, que serão escolhidos para cuidar das viúvas, dos pobres, né? 7 são as nações cananeias que ocupam a terra. Então, o pão que é Cristo, o Cristo Palavra e o Cristo Eucaristia é para todas as nações, para todos os povos. E nesse texto, que não é simbólico, nesse texto que não é uma parábola, nesse texto que é um fato, nosso Senhor de verdade multiplicou pães. É o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos e que deixou a multidão enlouquecida por Jesus. Então, de modo algum, isso aqui é um texto montado para falar de fraternidade. A fraternidade é um dos aspectos da Eucaristia, mas reduzir a Eucaristia à fraternidade é reduzir a Eucaristia. Então, houve sim uma partilha, houve sim uma organização. Sim, Jesus se compadece da fome humana mesmo, e nós também devemos. Mas esse texto é um texto de fé, que nos fala dessa montanha santa que é a igreja, que nos alimenta com a palavra e o pão de Cristo, onde se cumpre aquilo que está tão bonito na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje está lá em Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10, onde diz assim: o Senhor dos Exércitos dará nesse monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. O que é a celebração eucarística? O que é a celebração da missa? É esse banquete. Ele removerá desse monte o peso, né, a opressão. Ele eliminará para sempre a morte, ele enxugará lágrimas, né? E naquele dia se dirá: esse é o nosso Deus, nós esperamos nele, ele nos salvou. Esse monte santo que é a igreja, que é a celebração eucarística, porque em toda missa nós temos todos esses momentos que teve na profecia e no evangelho de hoje, o Jesus que primeiro ensina, proclama, toca e cura, e que se dá em alimento no pão eucarístico. Portanto, hoje, irmãos e irmãs, e todas as vezes que formos à casa de Deus, o Salmo de hoje diz, né, na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Nós temos que ter essa abertura, essa doçura de coração, de disposição interior, de nos colocarmos aos pés de Jesus. Ali ele nos cura pelas verdades que fala, pela Eucaristia que nos dá. E hoje é dia também de rezarmos e colocarmos aos pés de Jesus nós mesmos, né? E os nossos. Quantos dos nossos não estão hoje coxos, aleijados, cegos, mudos, leprosos? Quantas situações de dor, de desencontro. Vamos aos pés de Jesus, subamos essa montanha santa da oração. A gente já faz isso nesse momento com a palavra, mas meu querido, minha querida, não deixe de fazer isso com a missa, com a Eucaristia. A Eucaristia é esse banquete de ricas iguarias, porque é o Cordeiro de Deus, é o alimento precioso do céu, dado a nós para estarmos em comunhão com Ele. Nesse advento, não deixe de participar das missas, sobretudo as missas do domingo do advento. Nesse Natal que vai chegar, pelo amor de Deus, não deixe de ir à Santa Missa no Natal, não celebre o Natal como um pagão. Voltemos ao Senhor, meus irmãos, que tem um banquete de vida para nos dar, que nos sente, a esse Jesus que nos sente, que nos percebe e que tem compaixão de nós. Mas tenhamos o ato da fé, vamos a Cristo, subamos essa montanha, nos coloquemos aos seus pés. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.